Boa noite a todos. Boa noite. A paz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. Nosso irmão Ricardo vai tocar a música do nosso mentor Padre Germano, para a gente preparar o ambiente para a nossa página de abertura e a prece inicial. Pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: orientação. E procurei viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Está em Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. A cada passo, encontramos irmãos ansiosos por orientação nova nos círculos do aprendizado evangélico. Valiosos serviços, programas excelentes de espiritualidade superior experimentam grave dilatação, esperando terminem as súplicas inoportunas e repetidas daqueles que se descuidam dos compromissos assumidos. Assim, nos pronunciamos diante de quantos se propõem a servir Jesus de forma sincera, porque, indiscutivelmente, as diretrizes cristãs permanecem traçadas há muito tempo, esperando mãos operosas que concretizem com firmeza. Procure cada discípulo manter o quinhão de paz relativa que o Mestre lhe conferiu. Cuide cada qual dos negócios que dizem respeito e trabalhe com as mãos com que nasceu, na conquista de expressões superiores da vida, e construirá elevada residência espiritual em si mesmo. Aquele que conserva a harmonia, ao preço do bem fatigado, atende aos desígnios de Deus, no círculo dos compromissos individuais e da família humana. O que cuida dos próprios negócios desincumbe-se retamente das obrigações sociais, sem ser pesado ao interesse alheio. E o que trabalha com as próprias mãos encontra luminoso caminho na eternidade gloriosa. Antes de buscar, pois,
qualquer orientação junto dos amigos encarnados ou desencarnados, não te esqueça de verificar se já atendeste a isso. Bom, meus irmãos, aqui ele nos traz aqui, nós buscamos sempre uma nova informação, uma novidade, uma coisa diferente, uma resposta que a gente está buscando, só que a gente não faz o dever de casa, a gente tem o lema da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. E caridade é compreender as fraquezas do outro, caridade é acolher o necessitado, é dar um bom conselho, é estar disponível para ceder o ouvido naquele momento de aflição em que a pessoa só quer desabafar. Ninguém vai resolver o problema dele, mas ele precisa de um ouvido, de um ombro amigo. Então, são possibilidades e oportunidades diárias que Deus nos oferece. E muitas vezes a gente dá as costas para essa oportunidade. E aí depois a gente quer cobrar, quer buscar algumas coisas melhores na nossa vida, quando a gente está construindo, muitas vezes, a nossa própria dificuldade. Como a gente aprende no Evangelho lá no capítulo 5, né? Amai os vossos inimigos. Não, perdão, não é esse não. As causas das aflições, e na maioria das vezes o Evangelho nos ensina que as dificuldades que nós passamos hoje não são trazidas de outras vidas, não, são criadas aqui, pela nossa imprevidência, pela nossa falta de empatia, de amor ao próximo. Então que a gente aproveite as oportunidades que Deus nos oferece praticamente todos os dias, para que a gente possa também receber tudo aquilo que a gente sonha e que a gente realiza. Vamos agora, meus irmãos, elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, e em primeiro lugar vamos agradecer a Deus pela oportunidade de termos mais um dia, por abrirmos os olhos hoje de manhã, e temos um dia pela frente, e o dia passou. Muitos de nós com grandes dificuldades, mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos abriu essas portas para nos socorrer como um pronto-socorro de almas e para nos acolher enquanto uma grande escola de Deus e do Mestre Jesus. Obrigado, Pai, por permitir que nós chegássemos aqui para participar desse banquete de almas. Obrigado, Jesus, Mestre querido, por estar conosco e por tudo que nos ensinou. Obrigado, Padre Germano, pela dedicação incansável a essa casa, aos trabalhadores da casa, os assistidos, encarnados e desencarnados. E obrigado à espiritualidade amiga, que são mensageiros de Deus incansáveis no amor, na dedicação e no socorro de cada um de nós. E pedir essa legião de trabalhadores espirituais que nesse momento de estudo possa envolver, possa intuir, possa inspirar o nosso querido irmão João Marcelo, que fará uso da palavra essa noite, para que ele traga a cada um de nós um pouco daquilo que nós ainda precisamos aprender. E assim, Pai, agradecidos pela oportunidade na tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus, nosso Pai, está iniciada a reunião e o nosso irmão João Marcelo, com a palavra. Mais uma vez, muito obrigado, em nome de todos nós, aprendizes do bem, encarnados e desencarnados, pela sua presença. Caros amigos, boa noite a todos. É uma grande alegria retornar ao Centro Espírita Aprendizes do Bem. Meu agradecimento pelo acolhimento tão carinhoso, tão fraterno de todos aqueles que aqui estão. Nessa ocasião, vamos falar sobre o pensamento e a obra de Allan Kardec. Convém refletirmos inicialmente por que Allan Kardec? Por que estudarmos a obra desse que é o codificador da doutrina espírita? Em primeiro lugar, podemos resumir o porquê Allan Kardec com a seguinte palavra: segurança. A obra de Allan Kardec nos propicia uma segurança, uma vez que entendemos que o raciocínio formulado pelo codificador parte de análises distantes do preconceito
distante de dogmatismo e que vai ao encontro, que busca o encontro da verdade, esteja ela onde for. Porque muitas vezes nós, na busca daquilo que consideramos a verdade, nos aferramos a uma fé religiosa, nos aferramos a uma crença que, embora seja sincera, muitas vezes é cega. Muitas vezes nos tira um pouco do foco desse que é o atributo mais belo que Deus deu à alma humana, o raciocínio. E aí, porque nos abstemos do raciocínio em matéria de fé, acabamos tropeçando em inverdades. Por outro lado, temos também esse preconceito, se de um lado temos dogmatismo, por outro lado temos um preconceito com relação às buscas científicas, porque a ciência, não podendo enxergar a alma com os seus instrumentos, captar a alma com os seus instrumentos, opta por uma postura de negação. O Espiritismo, tal como Allan Kardec nos apresenta nas suas obras, está exatamente no meio entre essas duas asas do ser humano. O lado intelectual, desenvolvido pela ciência, e o aspecto do sentimento, trabalhado pela religião. Então, a obra de Allan Kardec nos dá segurança nos nossos estudos acerca da vida, acerca da morte, porque parte de uma análise lógica, parte do raciocínio. A matéria de fé do espírita, ela pode ser perfeitamente discutida, nós podemos concordar, podemos discordar, sem temermos, de alguma forma, nos modificarmos em algum ponto no nosso pensamento. Porque a ideia é buscarmos a verdade, independentemente de qual seja essa verdade. Somos nós que temos que se adaptar à verdade, não a verdade que tem que se adaptar aos nossos padrões, aquilo que nós esperamos dela. E Jesus fala com muita propriedade: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A doutrina nos propicia a libertação porque deixamos de ser indivíduos à mercê dos acontecimentos da vida para nos tornarmos senhores desses acontecimentos. Sabemos com o Espiritismo porque sofremos, porque encarnamos, porque estamos num mundo tão turbulento em que tudo parece caminhar para o retrocesso, mas na verdade a doutrina nos mostra que o progresso é a destinação inevitável de todas as coisas, de todos os seres. A doutrina espírita, estudada, muda a nossa vida e também a nossa morte. Por isso que vamos falar sobre o tema perturbação espiritual. Todos nós sabemos que a maior parte das pessoas tem medo da morte. É algo natural do ser humano. Isso graças ao instinto de conservação que Deus dotou a criatura humana, todos os seres vivos, com o objetivo de que a vida material fosse preservada. Porém, algumas pessoas existem que não têm medo propriamente do que vão encontrar após a morte, e sim do que ocorre nesse momento em que o corpo e a alma se desassociam. Só a doutrina espírita consegue nos explicar isso trazendo a chave do perispírito. O perispírito, todos nós aprendemos estudando o livro dos Espíritos, é aquele corpo semimaterial que envolve o espírito propriamente. Nós sabemos que o homem, de forma geral, é composto de três coisas: o corpo, o espírito e o perispírito, que pode ser definido como sendo um intermediário entre essa matéria densa, da qual estamos nos revestindo no momento, e o espírito, ser pensante, ser inteligente, o ser que dá comando a essa vestimenta carnal que estamos envergando agora. Mas o espírito
só consegue dar comando no nosso corpo graças a esse corpo semi-material, intermediário entre uma polaridade e outra polaridade. No momento da encarnação, ocorre uma fusão entre perispírito e o nosso corpo. Nós sabemos que o perispírito e a alma não se desassociam. Eles formam como se fosse uma só entidade. Então, por exemplo, um médium que tem a possibilidade de ver o mundo invisível, criaturas já desencarnadas, espíritos, vê um espírito, ele não está vendo o ser pensante. Ele está vendo esse corpo que reveste exteriormente o ser pensante. Perispírito. Por que esse nome? Peri significa algo em torno. Então, perispírito é algo em torno do nosso espírito, propriamente dito. Por ocasião da encarnação, quando saímos da vida espiritual, rumando para a vida material, esse corpo que nos acompanha na erraticidade se funde átomo a átomo, molécula com molécula, com o nosso corpo físico. Essa junção, essa acoplagem, essa fusão ocorre paulatinamente. É por isso que desde o momento em que o nosso ser é formado, nós já temos ali ocorrendo o processo de fusão do perispírito com aquele corpo em formação. E essa fusão se completa no instante do nascimento e posteriormente durante os primeiros anos da encarnação. Quando nós estamos tratando da morte, o processo é inversamente oposto. Aquilo que foi paulatino para se agregar perispírito e corpo é paulatino para se desagregar. Portanto, ao desencarnarmos, nós não temos uma separação brusca, corpo, espírito / perispírito. Essa separação ocorre de forma igual, gradualmente. Sentimos alguma dor no momento em que desencarnamos? Às vezes, sim. Na maioria das vezes, sim. Allan Kardec nos explica nessa obra, O Livro dos Espíritos. Porque ocorre muitas vezes de o nosso corpo físico já estar desencarnado, sem nenhuma vitalidade, mas o espírito, através desses laços perispiríticos que inundam, que se envolvem com todos os nossos órgãos, o espírito ainda guarda alguma afinidade com o corpo físico. Portanto, mesmo o corpo não tendo mais vitalidade, nós, enquanto desencarnados, podemos sentir os efeitos mesmo da decomposição se esse laço perispírito-corpo estiver muito preso. Importa trabalharmos para desafrouxar esses laços. Essa é a notícia boa. Essa é a notícia boa. Já na atual existência, nós já podemos fazer um treinamento para a morte. Parece uma coisa mórbida, né? A doutrina espírita falar de morte, a doutrina espírita falar de gente que não está mais aqui no nosso plano, mas não é. Porque somente quando nós racionalizamos a vida como ela é de fato, é que aquilo que parece que é um problemão, morrer, ganha dimensão exata, ganha dimensão real. Porque a morte, em realidade, é a vida após a vida. É a vida na sua plenitude. É a vida em que todos nós gozamos novamente de todas as possibilidades, de todas as sensações, percepções que o corpo temporariamente
abafou em nós. Então percebamos, a alma experimenta, após a morte, algum tipo de dor? Sim. Não porque ela esteja encarnada no corpo mais, mas porque ainda existe afinidade espiritual. Se a alma se desassociasse do corpo instantaneamente, não haveria nenhum tipo de ressentimento de uma dor que acomete o corpo na alma. A alma é quem sente a dor. O corpo em si, a matéria em si, não sente dor. Somente é um instrumento que permite que essas sensações cheguem ao nosso espírito. Então, estamos falando do treinamento para a desencarnação. Os espíritos dizem, através dos vários relatos que inclusive se encontram nesse livro de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, que, em geral, todos passamos por um momento de perturbação espiritual após o desencarne. Um instante em que as nossas ideias ainda estão muito confusas, em que nós, como se fôssemos, por um momento, transportados para um outro país que não conhecemos e tivéssemos que nos virar naquele lugar. Imagina só, você do nada agora é transportado lá para o Japão, você não fala japonês, você não sabe onde está, para onde vai, como voltar para o Brasil, você fica atordoado. Mais ou menos, de forma grosseira, essa é a sensação do espírito ao adentrar o mundo dos espíritos, o mundo invisível. Porque existe esse estranhamento da nova realidade na qual ele está sendo inserido. E aí Kardec, no Livro dos Espíritos, vai perguntar àqueles imortais que ele teve ocasião de entrevistar nos dias da codificação espírita, o seguinte: todos os espíritos experimentam no mesmo grau e com a mesma duração a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Questão 64. Ou seja, essa perturbação, esse estado de inconsciência temporária, de confusão de ideias que se observa após a morte, todo mundo sofre? Na possibilidade de todos sofrerem, leva o mesmo tempo para todos os espíritos? E eles são categóricos ao afirmar que, em geral, grande parte de nós espíritos que estamos aqui na Terra sofremos esse estado da perturbação espiritual por ainda não nos acharmos identificados com essa vida futura. Mas a duração dessa perturbação varia de acordo com o estado moral da alma. Portanto, aquele que teve uma vida terrena somente em busca daquilo que é de natureza material, terá mais dificuldade para adentrar a realidade espiritual, para atravessar os pórticos da imortalidade. Aquele que teve uma vida inteiramente sensual estará preso às sensações que o corpo lhe propiciar. É uma verdadeira crise de abstinência, porque nós estávamos acostumados com o corpo. Nós, mediante os nossos vícios morais e mesmo físicos, estávamos habituados a uma realidade, que na verdade é uma realidade ilusória, uma vez que ela é temporária. E ao adentrarmos a nossa realidade definitiva, na ausência de tudo isso, muitas vezes nós queremos voltar. Então ocorre de espíritos reagirem contra esse momento de separação do corpo e da alma, empregando todos os seus esforços para permanecerem atados no corpo físico. Como vemos, o estado moral da alma é determinante. E nós nos recordamos, falando nisso, de André Luiz, no livro Os Mensageiros, num capítulo em que o benfeitor espiritual nos traz uma visita sua a uma região do mundo invisível intitulada Campo da Paz.
que é um local destinado ao tratamento, ao acolhimento de espíritos desencarnados em condições graves de perturbação espiritual. Nos chama a atenção um caso que André Luiz narra daqueles que dormem na vida espiritual. Curioso. Ele estava visitando o local juntamente com o instrutor espiritual e a partir de um momento percebe que as luzes do ambiente onde ele se encontrava ia paulatinamente abaixando. Então ele se depara com indivíduos em estado daquilo que para nós, na materialidade, seria equivalente ao do sono. E aí André Luiz pergunta, mas como pode, na vida espiritual, esses indivíduos estarem assim, dormindo? Então o Espírito responde, o Espírito instrutor, aqueles que estão daquela forma, com a aparência de que estão dormindo, em realidade, são indivíduos que na vida física não acreditavam na sobrevivência da sua consciência após a morte, imaginavam o seu destino após a dissolução física, como o nada, como o descanso eterno, como o desconhecido, e plasmaram essa realidade para eles. O instrutor ainda diz mais: a fé é uma ginástica para o espírito. Essa sentença é interessante. A fé é uma ginástica para o espírito. O conhecimento do espiritismo, nos diz Kardec no Livro dos Espíritos, é um grande facilitador para passarmos por esse momento de perturbação espiritual de forma mais leve, tal qual a nossa natureza moral comporte. Porque a doutrina espírita nos faz entrever o mundo no qual nós nos encontraremos. Mas não pensemos que a doutrina, nesse aspecto, é a única forma de atingirmos essa plenitude, essa calma de espírito para o momento da morte. Os próprios benfeitores espirituais, a equipe do Espírito de Verdade, nos diz que a prática do bem e a consciência tranquila são formas ainda mais eficazes do que o estudo da doutrina espírita de nós nos prepararmos para esse instante de separação do corpo e da alma, para esse instante da morte. E nesse aspecto de que a fé é ginástica para o espírito, eu me recordo de uma mensagem do espírito Joana de Ângeles, no livro Dimensões da Verdade, mensagem intitulada Mortos e Mortos. A mesma palavra, porém, o espírito benfeitor emprega com duas significações diferentes. Porque Joana nos diz que existem muitos indivíduos na carne, com a vida orgânica, e que estão mais mortos do que aqueles que são considerados efetivamente mortos. Então, quando nós vivemos uma rotina de trabalho, casa, satisfações materiais, comida, sexo, bebida, e a nossa vida se restringe a isso, onde há de fato a vida? Onde há de fato a atividade do espírito participante nesse contexto? Vemos tão só a rotina, mas tudo isso que mencionamos, as satisfações materiais, o comer, o dormir, o prazer, os animais também têm. Então, é uma consciência de sono sem sonhos. É como se estivéssemos dormindo acordados. E na vida espiritual, em contrapartida, aqueles que nós consideramos os mortos, em verdade, estuem em vida muito mais do que nós, porque descobriram no trabalho, no bem, a real significação das suas existências. Descobriram no sentimento de espiritualidade o enigma para a resolução de todos os seus conflitos existenciais. É por isso que
a prece, a confiança em Deus exercem uma importância capital no instante da morte. André Luiz, quando desencarna, todos aqui certamente conhecem essa passagem, seja pelo filme, seja pelo livro Nosso Lar, se situa numa região espiritual que é tida por nós espíritas com a denominação de umbral. O que é um umbral? Literalmente, o umbral é a entrada de algum lugar. Por exemplo, se fala umbral desta sala, umbral daquele quarto, daquele apartamento, daquela loja. Mas o umbral na conceituação espírita nada mais seria do que as regiões espirituais mais próximas da crosta terrestre. E André Luiz se encontrava numa região sob essa denominação. Uma região com espíritos em tormento. Ele passou longos meses, anos naquela situação, ouvindo pessoas acusando ele de que ele era um suicida inconsciente, ouvindo as maiores barbaridades. Mas qual foi o instante em que André Luiz foi socorrido efetivamente pelos espíritos benfeitores? No instante da oração. No instante em que ele reconheceu, se lembrar, que ele havia na Terra cultivado alguma fé que fosse, por mais simples que seja, nem que seja ir à igreja, ao centro espírita, ao que fosse por obrigação uma vez por semana. Mas ele tinha alguma chama de fé ainda remanescente dentro de si. E a partir do instante em que ele se lembra desse sentimento de espiritualidade e dá voz a essa construção que nele ainda não estava tão adiantada, mas que se adiantaria ao longo de toda a série dele, conforme os livros nos mostram, a partir do instante que ele se lembra dessa construção ínfima ainda de espiritualidade, já é o necessário para ele ser socorrido. Não pensemos que ele só foi socorrido, só foi feita uma tentativa de socorrer o médico André Luiz naquele instante. Muitas tentativas foram feitas anteriormente pelos espíritos benfeitores da colônia espiritual de Nosso Lar. Mas somente naquele instante foi que André deu condições para ser ajudado. Porque não basta buscarmos apenas o socorro pelo grito, pelo desespero, pela inconsciência. É preciso que surja algo de nós a fim de que os espíritos possam secundar essa conquista interna, por menor que seja, por mais ínfima que seja, e nos socorrer. O intuito não é um caráter de salvar, porque salvar é uma coisa que acaba atrapalhando a nossa evolução espiritual. Nem o Cristo se propôs a salvar o problema individual de ninguém, então eu devo de focar na minha tarefa, na atual encarnação, e foco na tarefa do outro, e eximo o outro das responsabilidades que competem a ele. Isso que os espíritos fizeram. Esperaram surgir algo de André Luiz para que ele pudesse ser de fato socorrido. Então, o treinamento para a desencarnação não consiste em nada mais do que mudarmos a forma como estamos encarando a vida física. É pensarmos que a morte é a principal preocupação de todos nós seres humanos. Todos temos esse questionamento: o que será de nós quando vamos morrer? Já nascemos fadados à morte. Podemos olhar o copo meio cheio ou meio vazio. Um ano a mais de vida ou um ano a menos de vida. Mas se observarmos por essa ótica de um ano a menos de vida, não é para isso nos inspirar pessimismo. Não é para isso nos inspirar uma sensação de que a vida corpórea não vale a pena ser vivida ou tem pouco valor, de modo algum. É exatamente o contrário, para valorizarmos cada oportunidade de tempo que a atual encarnação nos enseja.
a fim de voltarmos para o mundo dos espíritos com o maior número de tarefas possível cumprido. É termos a consciência de que estamos aqui na Terra, ricos e pobres, brancos e negros, homens e mulheres passarão pelo processo da desencarnação. Portanto, preconceitos têm que ser postos de lado. Arrogância tem que ser posta de lado. Porque na vida espiritual eu vou entender, se eu não criar essa consciência agora, eu vou entender na erraticidade que eu não sou melhor que ninguém. Vejamos o exemplo no Evangelho segundo o Espiritismo, do espírito que se intitula Uma Rainha da França. Ela fala, os homens correm atrás dos bens terrenos, mas em realidade é como se corressem atrás de uma sombra. A gente tenta amontoar os bens terrenos em torno de nós, mas na verdade aquilo possui um caráter ilusório. No momento em que Deus colocar ponto final, determinar o ponto final das nossas existências, tudo aquilo ficará para trás. E na vida espiritual nós não seremos reconhecidos pelo que tivemos, não pelo quem somos do ponto de vista do ego, do ponto de vista... Você sabe com quem você está falando? Não são os títulos que conferem a nobreza no mundo espiritual. São os valores morais que conferem os verdadeiros títulos de nobreza. A nossa atividade intelectual, as nossas conquistas do sentimento, a paciência, a caridade, toda e qualquer virtude já é um sinal de progresso no espírito. Portanto, é melhor que nos esforcemos para avançarmos num ponto, por menor que ele seja, mas avançarmos efetivamente com afinco, buscando erradicar não é a palavra, mas transformar, ressignificar um comportamento presente em nós, agora, enquanto há tempo. Jesus dizia, o Filho do Homem não tem uma pedra onde recostar a cabeça. Como a dizer que a vida é inteiramente, a preocupação do homem que deve seguir Jesus deve ser inteiramente espiritual. Não se segue daí que não devemos buscar aquilo que é de ordem material. A doutrina nos fala, o homem tem a busca incessante pelo melhor. É ainda uma consequência da lei do progresso. Porque se não tivéssemos essa busca incessante pelo melhor, pelo progresso material, nós não teríamos as condições de existência que temos hoje. Graças ao trabalho, graças ao estudo, graças ao afinco de pesquisadores, de cientistas, dos homens sábios, homens e mulheres sábios de todos os tempos, é que nós temos a medicina prolongando cada vez mais o nosso tempo de vida na Terra, tirando de nós todas aquelas enfermidades, nos blindando daquelas enfermidades que outrora nos acometiam, que hoje não nos acometem mais. Graças aos labores materiais, fomos sofisticando a nossa forma de sobreviver, as nossas habitações, a nossa alimentação, o nosso transporte, tornando a vida na Terra cada vez mais longeva do ponto de vista material. Importa, porém, não ligarmos a esse aspecto material uma importância maior que o aspecto espiritual. Porque o aspecto espiritual é o da nossa realidade definitiva. E aí, Allan Kardec, no livro A Gênese, o Céu e o Inferno, no capítulo que trata sobre a passagem, fica a recomendação de leitura que é fantástico, ele nos diz o seguinte: o último suspiro, ou seja, o momento em que se rompe de fato alma e corpo, que se desassociam de fato, quase nunca é doloroso, porque ordinariamente ocorre em momento de inconsciência, mas a alma sofre antes dele
a desagregação da matéria durante as convulsões da agonia e depois as angústias da perturbação. E aí, cabe-nos pensar, e nos casos de morte violenta, como se dá a perturbação espiritual? Porque a gente viu em condições normais que é como um fruto que cai da árvore. O fruto está assim de cair e cai da árvore. É algo que ocorre de uma forma muito natural, esse desligamento dos laços. Mas e quando a morte é violenta? E quando a morte é, por exemplo, por um suicídio ou um assassinato, alguma causa que interrompe aquela programação para a existência corpórea? Allan Kardec nos diz: na morte violenta, as condições não são exatamente as mesmas da morte natural. Como não houve desagregação parcial capaz de levar a uma separação antecipada entre o corpo e o perispírito, a vida orgânica é subitamente aniquilada no auge da sua existência. Então, o espírito, no momento da morte violenta, ainda permanece muito ligado pelo perispírito ao seu corpo físico. Se, por um lado, na morte natural, já há desde o dia do início um trabalho, ainda que inconsciente, para se libertar do corpo, e até nós vemos isso, muitas pessoas no momento da morte, por ter justamente esses laços se afrouxando pouco a pouco, percebem entidades espirituais, percebem familiares já desencarnados, justamente por esse trabalho, por essa ação de se esvair pouco a pouco do corpo físico. Na morte violenta não ocorre. O trabalho começa no momento da desencarnação. E aí, os efeitos do corpo ressoam no espírito de forma ainda mais pungente. Então, meus amigos, a nossa reflexão, que foi baseada na obra de Allan Kardec, na doutrina espírita, vai ao encontro da proposta de Jesus, de entendermos que essa vida é transitória. Vamos ter fé nessa vida espiritual. Vamos ter fé baseada em evidências, claro, de que sobreviveremos e de que as nossas ações hoje são determinantes para o amanhã. Tudo nos fala da vida após a vida. A intuição, os fatos e o raciocínio. A intuição, porque todas as religiões, todos os povos, desde sempre, tiveram o sentimento de busca por espiritualidade. Nas épocas mais remotas, isso não é fruto de um ensino. Já o que nos diz uma coisa: será que todos nós, enquanto coletividade, enquanto humanidade, temos essa impressão de algo acima do homem, de uma vida após a vida, e isso se baseia numa mentira? Ou no que alguém falou e foi passando de geração em geração? Mas como é que nós podemos explicar povos que não tiveram contato entre si, terem esse mesmo sentimento, essa mesma intuição da vida após a morte? Então a intuição de todos nos fala da continuidade da vida. O raciocínio nos fala porque observamos toda a natureza, nada na natureza se perde. Nós vemos que tudo se recria do ponto de vista material. O nosso corpo, após a morte, ainda que não tenha utilidade para nós, seres espirituais, terá utilidade para os reinos inferiores da natureza. Se recria. O espírito prossegue. O raciocínio nos ajuda a entender isso. O espírito tem uma atividade incessante. Por exemplo, alguém consegue parar de pensar? Não, né? A gente consegue modificar o gênero do nosso pensamento, mas parar de pensar não. O espírito tem uma atividade incessante. O corpo nada mais é do que um transmissor desse pensamento do espírito. Vamos imaginar uma televisão. É até um exemplo dado no livro Ciência da Vida Após a Morte, dos doutores Alexandre Moreira Almeida, Humberto Schubert Coelho e Mariana de Abreu Costa, que são cientistas. Dois são psiquiatras, um é filósofo,
e que nos trazem evidências científicas e filosóficas da sobrevivência da consciência após a morte. Tudo isso baseado em questões, em parâmetros acadêmicos, não religiosos. E aí um exemplo que tem nesse livro deles, que é fantástico, é que o nosso corpo seria como uma televisão. Se a televisão está quebrada, a transmissão daquilo que a televisão veicula também vai sair meio bichado ali. A televisão não vai reproduzir fielmente aquilo que se pretende transmitir por ela. Então o problema é no instrumento de transmissão, não no programa, não no seriado, no jornal em si. O que seria isso? O nosso espírito. E o que seria essa televisão? O nosso corpo. Corpo defeituoso se assemelha como um violão na mão de um bom músico. Se o violão está com as cordas todas desafinadas, a pessoa pode ser o melhor músico, mas não vai conseguir fazer algo agradável aos nossos ouvidos, porque aquele instrumento do qual ele se utiliza está com algum defeito. Então, o raciocínio nos fala sobre isso, sobre a vida após a morte, e os fatos também. A doutrina espírita é uma ciência, não uma ciência, Allan Kardec nos explica, como a química é, como a física é, cujos experimentos podem ser repetidos à vontade, porque o espiritismo repousa sobre a ação de inteligências livres, seres pensantes, não de elementos materiais que estão subordinados à nossa vontade, aos nossos experimentos. Mas a doutrina é uma ciência. É uma ciência porque vê um monte de fenômenos e busca uma causa racional pautada em razões positivas, não podemos nos esquecer, para explicar essa variedade de fenômenos. Reencarnação. Sabemos de vários casos de pessoas de crianças mesmo, que dizem ter vivido em épocas remotas, dizem que possuíam, eu era uma mulher naquela época, e hoje em dia é um menino, eu era um homem naquela época, hoje em dia é uma menina, e fala com que trabalhava. Muitas vezes, a criança que tem lembrança de vidas passadas tem marca de nascença do ser que ela diz ter sido na vida anterior, e aí nós já vemos a ação do perispírito como sendo esse intermediário entre o corpo e o espírito propriamente. É uma evidência. E não é um caso só. São vários casos. A mediunidade. O exemplo mais notável da mediunidade, que inclusive completa mais uma efeméride hoje, Chico Xavier, 2 de abril, nascimento de Chico Xavier. Chico Xavier teve uma mediunidade impressionante, porque as suas cartas consoladoras trouxeram inúmeras informações que deixam até hoje estudiosos sem uma resposta para aquelas informações. Como é que o Chico Xavier conseguiu essas informações? De parentes, informações que nem os familiares mais próximos sabiam. E que às vezes um conhecido, um parente distante, que foi falar, olha, isso realmente aconteceu. Eles não têm resposta. Mas não têm resposta por quê? Porque se negam a aceitar aquilo que é o mais lógico, aquilo que é o mais simples. Em ciência, nós aprendemos isso no livro Ciência da Vida Após a Morte, que recomendamos anteriormente, existe uma coisa chamada o princípio da parcimônia, que é uma parte do método científico. Que é o princípio da parcimônia? É a ideia de que nós devemos aceitar a hipótese mais simples que esteja de acordo com as evidências, porque ela terá maiores chances de ser a real. Então a doutrina espírita, vendo no espírito a chave para todos esses fenômenos de reencarnação, de mediunidade, de vários outros que são estudados por cientistas mesmo, traz a hipótese mais simples, porque o espírito explica esses fenômenos todos de uma só vez. Ao passo que as outras justificativas, as outras teorias não explicam todos os fenômenos de uma só vez. É uma teoria para a reencarnação, uma teoria para a mediunidade,
e a doutrina dos espíritos se apresenta como sendo aquela que consegue explicar mais facilmente os fenômenos que determinamos como sendo paranormais, mas que em realidade pertencem à normalidade. Não guardam nada de sobrenatural, nada de maravilhoso, a não ser o aspecto com o qual nós os adornamos. Portanto, amigos, que Deus nos abençoe, que estejamos cada vez mais compenetrados dessa realidade espiritual, da qual nós estamos inseridos. Talvez um pouco esquecidos dela, em função desses estímulos que a vida material nos propicia. Mas nós estamos nessa realidade espiritual e todos os nossos esforços devem tender para um momento da morte mais tranquilo, mais presente, no sentido da calma do espírito, a fim de que nós voltemos para a verdadeira vida com a maior plenitude que a nossa situação atual nos propiciar. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela reflexão, pelo estudo. Vamos agora para a segunda parte do trabalho dos seus passos. Os nossos irmãos que estão assistindo, que a paz de Deus abençoe e ampare a todos os seus